Diz assim a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, de 1 a 6. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora, no Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, concede-nos sabedoria e um coração como terra fértil para receber tua santa semente, a tua palavra. Rogamos-te, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos abordando o tema da igreja, a doutrina bíblica da igreja. E com certeza o nosso respeito, o nosso amor e a valorização da igreja em nossa vida será determinado pela compreensão do que a igreja é e então o papel que ela tem a desincumbir no mundo. Por isso nós estamos enfatizando a natureza da igreja, para depois o seu papel, a sua missão. É claro que ao considerar a natureza da igreja, de alguma forma já se começa a falar do seu papel, porque as duas coisas estão ligadas intimamente, mas do ponto de vista didático, abordar a natureza, propriamente falando, e depois a missão é fundamental. Portanto, com certeza, a nossa atitude para com a Igreja de Cristo mudará radicalmente se nós entendermos a boa doutrina bíblica sobre a igreja. Nós compreenderemos o seu valor e o papel importantíssimo e imprescindível que ela cumpre dentro do plano de Deus. E se Deus não abandonou a sua igreja e não a relegou a um papel secundário, mas primário, no desenvolvimento e execução do seu plano eterno sobre a face da terra, a igreja, nós não podemos ter outra atitude para com a igreja, atitude de desprezo, atitude de afastamento, de não envolvimento e desvalorização, porque apesar de todos os erros, fraquezas e limitações de toda e qualquer igreja local, ela é a igreja de Cristo. Ele está edificando a sua igreja, por ela ele sofreu e morreu, e ele tem como alvo apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Portanto, ela faz parte do plano central de Deus. E se ela faz parte do plano de Deus, tem que fazer parte do nosso plano. Nós não podemos tratá-la de maneira distinta do tratamento que Deus lhe dá. Por isso Paulo sofria pela igreja, e nós também somos chamados a sofrer, porque ainda resta algumas aflições de Cristo, e é nosso papel, meus irmãos, aceitar todo e qualquer sofrimento por amor à igreja de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele, meus irmãos, no capítulo 2, ele compartilhou conosco que a igreja nasceu na cruz do Calvário. Nós, a humanidade, em sua época, era dividida em dois grandes grupos: os judeus e os gentios, as gentes, os povos, as nações. Hoje, a humanidade é dividida em dezenas e em centenas de nações e de raças. Na época de Paulo, em dois grandes grupos: judeus e gentios.
E havia uma inimizade terrível entre judeus e gentios e judeus. Os gentios, a humanidade de modo geral, era menosprezada pelos judeus. Por quê? Porque eram chamados de incircuncisos. E como a circuncisão é o sinal externo do pacto de Deus com o seu povo, chamá-los de incircuncisos equivale a dizer que eles são desprezados, porque eles não fazem parte do povo de Deus com quem Deus tem um pacto. Portanto, eles foram excluídos por Deus, tanto de Deus quanto do seu povo. Logo, a humanidade, nós nos encontrávamos em uma dupla alienação, em uma dupla separação, uma dupla exclusão. Éramos excluídos e separados e alienados de Deus e do seu povo. Por isso Paulo diz que esta era a condição dos gentios. Portanto, ele diz: lembrai-vos uma ordem, e não parem de lembrar, vocês eram menosprezados. Vocês, disse o apóstolo Paulo, estavam sem Cristo no mundo. Vocês eram separados da cidadania de Israel. Vocês não eram membros do povo de Israel. Vocês não eram cidadãos, não tinham direitos políticos, civis, constitucionais, ou vocês não tinham direitos às promessas de Deus para esta nação. Vocês estavam separadas dela. Vocês eram estranhos aos pactos da promessa. Deus havia prometido um Salvador, e esta promessa veio por intermédio de pactos que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, depois através de Moisés com a nação de Israel, depois com Davi, de maneira que ele nos prometeu o Salvador, o Messias, e nós éramos estrangeiros, estranhos. Nós não conhecíamos estas promessas que incluíam os gentios, a todos nós nela. Por isso Paulo diz: não tendo esperança e sem Deus no mundo, a situação da humanidade, sem Deus e sem esperança. No entanto, em Cristo, unidos com Cristo, através da cruz do Calvário, pelo sangue dele, o que foi que aconteceu? Nós que estávamos longe, fomos aproximados por Deus. Deus nos trouxe para perto de si. E a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que pelo seu sangue, pela sua carne, pela sua morte, pela sua cruz, Jesus, de ambos os povos, judeus e gentios, fez um povo. Deus criou, meus irmãos, o que é surpreendente, um novo povo, uma nova raça, uma nova humanidade, a igreja. Deus, meus irmãos, aboliu e derrubou as paredes que separavam os homens dele e os homens dos homens. Quando ele na cruz matou a inimizade, ele estava sendo morto pelos homens, e à medida que era morto, ele matava a inimizade. E a própria lei de Deus promovia essa separação entre judeus e gentios, porque a lei cerimonial, ela estabelecia o que era puro e o que era impuro. Portanto, o judeu não deveria ter contato com o gentio. Quando Deus diz a Pedro: Pedro mata e come animais considerados pela lei cerimonial como animais impuros, Pedro disse: Senhor, eu nunca pus na minha boca algo impuro. E Deus lhe revelou: o que eu chamo de puro, o que eu purifiquei, não chamo de impuro. E Pedro entendeu que esta visão era para que ele compreendesse que os gentios não eram mais impuros, com quem eles não deveriam mais ter contato. Por isso Pedro entra na casa de Cornélio, come com eles e prega para eles o evangelho, porque ele recebeu as chaves do reino dos céus. Ele abriu em Atos 2 a porta do reino dos céus para os judeus. Em Atos 8, ele abriu a porta do reino dos céus para os samaritanos. E em Atos 10, ele abre a porta do reino dos céus para os gentios. Por isso, de 1 a 12, Pedro é o personagem principal do livro de Atos. E de 13 a 28 é o apóstolo Paulo, porque uma vez aberta a porta do reino dos céus para os gentios, pela pregação do evangelho, as chaves do reino, agora Paulo é o apóstolo dos gentios, e ele vai na direção dos gentios, pregando-lhes o evangelho. Por isso, Deus, meus irmãos, criou a igreja na cruz. Onde a igreja nasce? Na cruz, porque de ambos os povos ele faz um. Dos dois homens representantes,
judeus e gentios, ele faz um novo homem, uma nova humanidade, uma nova raça, uma nova sociedade, uma nova nação, a igreja. A igreja nasce na cruz, pelo poder da cruz do Calvário. Meus irmãos, por isso que a igreja, ela é enviada para proclamar o evangelho da paz, porque na cruz Cristo fez a paz, removendo o que era motivo de discórdia, o pecado que nos separava de Deus e uns dos outros. Por isso, a igreja é uma sociedade multirracial, multinacional, multicultural. Ela não tem identidade étnica, porque ela é formada de pessoas das mais diversas nacionalidades, raça e sexo, homem e mulher, negro e branco, culto e inculto, pobre e rico. A igreja, portanto, meus irmãos, é uma criação divina, e nós vamos aprender com Paulo que Deus tem duas criações. Ele criou todo o universo do qual nós somos parte, mas na cruz ele criou algo absolutamente novo, até então inexistente: a igreja. Portanto, a igreja é produto da ação criadora de Deus. Assim como em Gênesis 1, do nada, Deus trouxe à existência o universo e tudo que nele há, na cruz, Deus trouxe à existência a igreja. A igreja nasceu na cruz do Calvário, na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, capítulo 3, Paulo começa assim: por esta razão, por tudo isso que eu acabei de dizer a vocês, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Observem bem, Paulo chegou a Jerusalém e foi preso. De lá, para não ser linchado, é transferido para Cesareia. Passa 2 anos preso em Cesareia. 1 ano ele passa viajando porque apelou para Roma. E passa mais 2 anos preso em Roma, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Um período de 5 anos de reclusão. Ele está agora preso em Roma, quando ele escreve a sua carta para os Efésios. Portanto, de quem ele é prisioneiro? Ele é prisioneiro de Nero, o imperador romano. No entanto, Paulo diz: eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Na verdade, ele estava preso por causa de Cristo e por causa da obra de Cristo. Mais ainda, ele se considerava preso a Jesus Cristo. Por isso, em Romanos capítulo 1, verso 1, ele diz: Paulo, servo, escravo, acorrentado de Jesus Cristo. Era assim, meus irmãos, que este homem se entendia: preso, algemado, tão unido a Cristo em subserviência, que ele se considerava preso a Ele, por Ele e por causa dele. Mas ele também era preso de Nero. Então, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Meus irmãos, que pessoa fantástica o apóstolo Paulo, o escravo do Senhor, preso a Ele, preso por causa dele e da comissão que Deus lhe havia entregue. Por isso, os irmãos observem que ele vai dizer: por amor de vós. Ele estava preso por amor a Jesus Cristo e em obediência às ordens de Jesus Cristo, mas também estava preso porque amou os gentios. Os irmãos observem que para servir a Deus será absolutamente impossível não sofrer, não renunciar a alguma coisa, porque ele amou o Senhor, ele lhe obedecia. Ele estava preso, mas também porque ele amou os gentios, ele amou aqueles a quem Deus o enviou, os povos, as nações, a humanidade. E isso, meus irmãos, deve nos trazer uma lição muito importante, porque muitos de nós amamos o Senhor, mas não expressamos esse amor por uma obediência, porque muitas vezes, para obedecer à vontade de Deus, o resultado é sofrimento. Somos chamados à renúncia, somos chamados a pagar o preço para fazer a sua obra, e o preço que Paulo pagou para obedecer o ID foi elevado demais, mas ele pagou, porque ele amou ao Senhor,
mas ele também amou os gentios, ele amou a humanidade. Meus irmãos, se nós amarmos ao Senhor, nós o obedeceremos, pagaremos um preço por essa obediência. E se nós amarmos a comissão, o mandato de Deus para nós, sofrimento ocorrerá. Existem pessoas imaturas que acham que eu não posso e não quero me aborrecer na igreja. Quero servir a Deus, mas não quero adversidades, problemas, mas isso é absolutamente impossível, porque a igreja está num contexto de batalha espiritual, e ela tem uma missão a cumprir e não é fácil. Mas Paulo, porque era prisioneiro de Cristo, estava preso como escravo, disposto a fazer a vontade de seu Senhor, e também ele amava os gentios, ele encontrava-se preso, mas embora atrás das grades, ou numa prisão domiciliar, conforme Atos nos relata, a mente brilhante daquele homem estava livre, leve e solta no Espírito de Deus, porque aqueles 5 anos de reclusão, os irmãos podem imaginar um homem dinâmico como Paulo, 5 anos preso, mas foi como produto, meus irmãos, destas prisões, que a maior parte destas cartas magníficas vieram parar das nossas mãos. Portanto, Paulo acreditava na plena soberania de Deus sobre todos os acontecimentos da sua vida, inclusive as suas prisões. Agora os irmãos observem que o apóstolo diz: por amor de vós, gentios, e na sua Bíblia deve ter reticências, como tem na minha. Sabe por quê? Porque de uma maneira abrupta Paulo interrompe o seu raciocínio, porque ele vai orar pela igreja. Observe, verso 1: por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Agora vamos para o verso 14: por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai. Na sua Bíblia tem reticências? No versículo 1, na minha tem, sabe por quê? Porque ele interrompeu o pensamento. Ele está dizendo: por esta razão, eu, Paulo, dobro os meus joelhos. Ele ia começar a orar, e essa oração está lá a partir do verso 14, mas isso é o que se chama de digressão. Ele ia começar a orar pela igreja de Éfeso, e ele interrompe o raciocínio, ele temporariamente suspende a oração, e ele entra num dos capítulos, meus irmãos, mais revolucionários das Escrituras Sagradas. Nós vamos aprender que Deus lhe deu um conhecimento de uma verdade que os profetas do Antigo Testamento apenas tiveram um vislumbre. Jesus prenunciou isso, mas a revelação plena do que Deus queria transmitir foi dada a Paulo e aos apóstolos e profetas, e até mesmo eles demoraram para introjetar e absorver a totalidade da revelação de Deus. A ficha custou para cair, até mesmo para os apóstolos, dada, meus irmãos, a radicalidade da nova revelação, da amplitude e da complexidade do que Deus estava revelando ao apóstolo Paulo, e nós já vamos tratar do assunto. Os irmãos, observem agora o versículo de número 2. Nesse versículo 2, meus irmãos, o apóstolo está dizendo: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Irmãos, observem palavra por palavra. Se é que, em português, essa expressão "se" dá a ideia de dúvida, mas a melhor tradução é desde que. Paulo não está duvidando, mas está afirmando que eles ouviram, chegou ao conhecimento deles, e a igreja de Éfeso foi a igreja onde ele passou a maior parte do tempo de sua vida na Ásia Menor, e eles conheciam, eles ouviram falar a respeito da dispensação da graça. A palavra dispensação é uma palavra que significa simplesmente mordomia. Paulo diz: somos despenseiros, somos mordomos. A palavra dispensação, ela traduz a ideia do administrador, a quem a administração é entregue. Portanto, a igreja pode convidar um administrador, alguém que tenha a competência para administrar,
e em seguida lhe entrega a administração do seu patrimônio. E ele vai exercer essa atividade administradora. Paulo está dizendo que ele recebeu a incumbência de ser mordomo da graça, a dispensação da graça. Ele faria o papel de administrador da graça de Deus. A graça de Deus que Paulo diz, me foi dada, mas ele afirma no verso 2, para convosco. Deus acertou os gentios, mas ele mirou em Paulo. Observem bem, todas as vezes que Deus nos dá algo, nós não somos o fim último das dádivas de Deus, não somos. Todos os dons da graça, e aí os irmãos vejam, graça, carisma é um dom, uma capacidade oriunda da graça, e carismata, dons, presentes, dádivas, capacidades de Deus que procedem da sua graça, porque estas capacidades são consideradas produto da graça, porque não somos dignos dela, por isso é graça. E Paulo está dizendo, meus irmãos, que ele se tornou o mordomo da graça, e essa mordomia, esta responsabilidade de administrar a graça, havia sido dada a ele por causa ou para os gentios. Portanto, Deus nunca, ao nos dar algo, quer nos enriquecer ou abençoar o receptor. Ele quer atingir o todo. Deus nunca opera na parte por causa da parte, mas por causa do todo. Deus nunca abençoa um membro da igreja pensando nele exclusivamente, mas na saúde, no bem-estar e na edificação do corpo. E Paulo está dizendo, vocês ouviram falar que Deus me fez administrador, mordomo, despenseiro da sua graça, que me foi dada, é verdade, dada a mim, diz o apóstolo, mas para convosco, foi dada a mim, visando vocês. Portanto, o apóstolo admite que Deus não o abençoou para que ele pudesse se considerar uma bênção, um privilegiado, para que ele ostentasse a sua posição ímpar, singular, de administrador da graça de Deus. Ele sabia que era para fazê-lo veículo, instrumento, e isso mina na base toda e qualquer vaidade, prepotência e arrogância de qualquer um de nós. Seja lá o que Deus lhe concedeu, não é isso que o faz grande. Você só será grande como João Batista foi grande aos olhos de Deus, porque tudo que ele lhe deu, João Batista colocou numa bandeja e foi servindo. Ele era um garçom das coisas de Deus. Assim Paulo se entendia, dada a ele, e ele se tornou servo e administrador da graça de Deus. E nós vamos entender, meus irmãos, rapidamente, que esta graça da qual Paulo foi feito administrador, a quem foi confiado a responsabilidade pela administração, trata-se de uma revelação, de um conhecimento. E depois nós vamos ver que se trata também de um ministério. Vejam comigo o versículo de número 3. Como, diz ele, pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi. Observe, meus irmãos, cada palavra. Como, pela revelação, me foi manifestado o mistério. O mistério foi, meus irmãos, manifestado. Gnorizo é um verbo, ele está na voz passiva. Foi dado a conhecer, foi manifestado. Paulo conheceu o mistério, e ele só conheceu o mistério, que daqui a pouco ele chamará de mistério de Cristo, porque ele foi dado conhecer. Portanto, Deus é o sujeito ativo, é aquele que toma a iniciativa. Deus é o autor de toda a revelação. Jesus Cristo sempre será o tema da revelação, e o Espírito Santo será sempre o agente divino na revelação. E Paulo está dizendo,
o mistério, que ele chamou de a graça, da qual ele foi feito administrador, despenseiro, é o mistério. E esse mistério lhe foi dado conhecer por Deus. O conteúdo do que lhe foi dado, permitido conhecer, foi lhe dado mediante revelação. Por isso ele diz, pela revelação. A palavra Apocalipse é o verbo. Ele teve, meus irmãos, uma revelação. E através dessa revelação, Deus lhe deu a conhecer o quê? O mistério. Isso significa, meus irmãos, que todo genuíno conhecimento de Deus e das coisas de Deus é produto da revelação. Paulo, ao dizer isso, ele admite que o mistério do qual ele foi feito administrador da graça, e os irmãos observem que a palavra graça sempre significa favor imerecido. E o apóstolo é tão profundo nisso, que toda e qualquer tarefa que Deus lhe dava, ele chamava de graça. Por exemplo, quando Pedro e os apóstolos são maltratados por causa de Cristo, sofreram afrontas por causa do nome, eles glorificam a Deus, porque eles se consideravam tão indignos, que nem dignos de apanhar por causa de Cristo, eles se consideravam merecedores. Por isso, aquela surra foi considerada uma graça, um favor. Deus lhes abençoou, permitiu que eles sofressem, apanhassem por causa dele. Os irmãos observem que não há vaidade nos apóstolos genuínos de Jesus Cristo. O mistério, conhecer o mistério, é uma graça. Paulo diz, eu não sou digno de conhecer o mistério, mas Deus me deu essa graça, essa bênção de conhecer o mistério, e esse mistério me foi dado conhecer, e me foi dado mediante revelação. Logo, ninguém ascende aos céus, ninguém deduz, ninguém induz, ninguém pesquisa e descobre. Todo genuíno conhecimento de Deus e das coisas de Deus é produto da revelação, porque Deus se revela para se dar a conhecer, e Ele se dá a conhecer para ser adorado. Portanto, o objetivo de toda revelação é proporcionar conhecimento, para que sobre ele a igreja adore, a igreja sirva. E Paulo está dizendo, é uma graça, eu não sou digno de conhecer o mistério, e nem eu o descobri com a minha inteligência, me foi dado conhecer através da revelação. Então procede de Deus. Paulo não tem mérito, soberanamente Deus o escolheu para ser o portador do conhecimento do mistério. Os irmãos já devem estar perguntando, o que é esse mistério? Irmãos, a palavra mistério, ela em português, ela tem um significado diferente do que tem aqui no grego. Para nós, o que é mistério? É uma coisa incompreensível, é algo que para nós é inexplicável, é um enigma, é alguma coisa que nós consideramos obscuro. Nós, quando dizemos que a providência de Deus é misteriosa, é porque a sabedoria de Deus e os seus pensamentos e caminhos são tão elevados que nós não atingimos, somos incapazes de compreender, de perceber, porque estamos no âmbito do mistério, do inexplicável, que excede a nossa capacidade de entender. É assim que nós muitas vezes usamos a palavra mistério, como alguma coisa enigmática, oculta e inexplicável. Mas Paulo não usa a palavra mistério com este sentido, porque para Paulo o mistério é um segredo, mas um segredo que foi contado, um segredo que foi revelado, não é mais um segredo que foi guardado a 7 chaves, que permanece desconhecido. Seu conteúdo foi revelado. Então, para Paulo, mistério é o segredo aberto, é o segredo contado, é o segredo revelado. Portanto, não há absolutamente nada de esotérico na fé cristã.
Esotérico é todo tipo de ensinamento que, meus irmãos, é ministrada somente a um círculo restrito e fechado de aprendizes. E este ensinamento é ministrado gradativamente, à medida que as pessoas vão dentro da instituição ascendendo. Nas religiões pagãs do mundo antigo, chamadas de mistério, somente os iniciados tinham acesso progressivamente àquelas doutrinas e conhecimentos que eram vedadas ao público, inclusive aos iniciados, que só teriam acesso aos ensinamentos completos à medida que os anos se passassem. Paulo está dizendo: o mistério foi revelado. Ora, o mistério, nós já vamos ver o que é Cristo. E se, meus irmãos, Deus revelou o mistério, portanto não há mais doutrina, ensino guardado a 7 chaves. O cristão deve participar de alguma instituição que ainda mantém em segredo seus ensinamentos. A maçonaria, por exemplo, é bíblico, é cristão ser maçom, participar de uma instituição que guarda o mistério, ensinamentos que não podem ser conhecidos pelas pessoas, somente para os iniciados, e eles só vão ter acesso a todos os ensinamentos à medida que vão crescendo lá dentro. Irmãos, a verdade absoluta de Deus foi revelada, o segredo foi contado, a verdade de Deus está aberta. Nós estamos publicando milhões e milhões de Bíblias e distribuindo-as. A verdade de Deus está aberta para ser lida, estudada, pregada, crida e vivida. Não há mais nenhuma verdade oculta, escondida. Logo, qualquer tipo de ensinamento que é mantido a 7 chaves só pode ser satânico ou mentiroso e carnal, não procede de Deus. Por isso é incompatível ser cristão e ser maçom. Não há a menor compatibilidade entre maçonaria e cristianismo. Por quê? Porque nós cremos que a palavra de Deus é a verdade absoluta, e qualquer outra coisa é mentira diante dela. Logo, se Deus tornou público a sua verdade, porque nós cristãos teremos interesse em conhecer alguns ensinamentos que são excluídos da maioria e são apenas reservados para alguns. Meus irmãos, nós não temos esoterismo no cristianismo. O cristianismo não tem ensinos ministrados a um grupo fechado, a um grupo pequeno, a um círculo restrito. A verdade de Deus é transparente, ela é luz. Está aqui, os gideões imprimem milhões de Bíblias, as imprensas e as sociedades bíblicas do mundo. A verdade de Deus está aqui, clara para todo mundo. Portanto, qualquer ensinamento que estiver ainda sob a categoria de mistério, não procede de Deus. Portanto, é incompatível. Eu não sei, não consigo entender como existem pessoas que se afirmam cristãs e sejam maçons. É incompatível, porque a maçonaria é religião, embora ela não se diga religião, mas ela é religião. Paulo está dizendo que pela revelação lhe foi dado conhecer o mistério. Agora os irmãos observem, porque nós vamos entrar no conteúdo do mistério, que é o segredo contado, é o segredo revelado por Deus. Os irmãos observem, verso de número 3 ainda: conforme acima, em poucas palavras vos escrevi. Ora, o conteúdo do mistério, disse Paulo, acima, capítulo 1 e capítulo 12, ou seja, tudo o que antecede ao capítulo 3, é o conteúdo do mistério. Observe em versículo 3, conforme acima, em poucas palavras vos escrevi. Eu vos escrevi sobre o mistério, em poucas palavras. O capítulo 1 e 12 de Efésios são consideradas poucas palavras. Aí Paulo diz no verso 4, pelo que, quando ledes, capítulo 1 e 2, que na época não eram capítulos, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Agora, de quem é o mistério? É o mistério de Cristo, pertence a Cristo, procede de Cristo
E Cristo é o próprio conteúdo, a própria substância do mistério, do segredo contado, revelado pelo Senhor. Os irmãos observem uma verdade interessante neste texto: a minha compreensão, o meu entendimento. Não há vaidade de Paulo, mas observem, meus irmãos, que nós, em nossa doutrina da inspiração, nós não aceitamos a doutrina do ditado, ou seja, que Deus ditou todas as palavras exatamente como elas estão aqui, e o apóstolo só fez escrever. Ele ouvia e escrevia. Não foi dessa forma. A palavra de Deus foi dada a Paulo, e Paulo a colocou em palavras humanas. Deus lhe deu a revelação, mas quem produziu a carta foi Paulo. E os irmãos podem perceber a compreensão que ele tinha do mistério, a capacidade dele, meus irmãos, de ter elaborado uma carta onde ele vai expressar de uma maneira magnífica, profunda, seguindo uma lógica irrefutável. Ele vai mostrar todo o seu brilhantismo, porque Deus o levantou para isso. Então, ele tinha uma profunda compreensão do mistério de Deus. E ele escreveu sobre esse mistério. E está aí, meus irmãos, no capítulo 1 e no capítulo 2, e nós já vamos entrar, porque ele vai abrir para nós. Observem no versículo de número 5, que Paulo vai nos dizer agora que o qual está se referindo ao mistério de Cristo, em outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens. Nas gerações que antecederam, todas elas, séculos e milênios, que antecederam aos apóstolos, disse o texto, em outras, não foi manifestado, dado a conhecer, gnorizo o verbo, aos filhos dos homens, como se revelou agora. Os irmãos observem, outras gerações e agora foi manifestado aos filhos dos homens, se revelou agora, no Espírito, a quem? Aos seus santos apóstolos e profetas. Por isso que a igreja, ela é apostólica, porque Jesus é a pedra principal e a angular, e sobre ele o fundamento dos apóstolos. Foram eles, os apóstolos e profetas do Novo Testamento e do Velho, quem nos legaram a palavra. Por isso Jesus disse, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra de alicerce é ele o fundamento dos apóstolos, ou seja, Jesus está edificando sua igreja sobre não a pessoa ou o ofício dos apóstolos, mas sobre a instrução, a revelação que foi dada a eles. Os apóstolos e profetas, meus irmãos, no Espírito receberam o conhecimento através da revelação, e eles o registraram, e essa revelação encontra-se hoje nas páginas do Novo Testamento, e é sobre o alicerce da palavra que Jesus Cristo está construindo e edificando a sua igreja. Mas outrora não foi dado conhecer. Agora, do que Paulo, meus irmãos, está dizendo? Duas coisas muito sérias, e eu chamo a atenção dos irmãos para que atentem, porque trata-se de algo absolutamente inédito. Em primeiro lugar, se nós lermos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar Deus prometendo a Abraão abençoá-lo, fazê-lo multiplicar, e ele promete que todas as famílias, nações da terra, serão abençoadas por causa dele. Então os gentios, a humanidade toda, já estava incluída no plano de Deus. Se nós lermos Isaías, veremos que o povo de Deus deveria ser luz para as nações, e que as nações deveriam, como um rio que flui, dirigir-se a Jerusalém para receber a palavra, porque a casa do Senhor será chamada casa de oração para todos os povos. Então já há no Velho Testamento um vislumbre de que os gentios, a humanidade, seria alcançada por Deus através de Israel. Jesus disse, ide em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, não uma atrás da outra, mas simultaneamente.
já está incluído. Mas o Senhor Jesus não disse, e também os apóstolos, os profetas do Antigo Testamento não disseram, sabe o quê? Que Deus agora estava criando um novo povo. E a antiga teocracia judaica, o povo de Israel, uma nação governada por Deus, cujo estatuto era a própria lei de Deus, essa nação deixaria de existir e seria substituída por uma nova nação, a igreja. Irmãos, Israel hoje, etnicamente falando, é uma nação igual à nação, ao Japão, à Índia ou a qualquer outra nação. Por quê? Porque Israel, como teocracia, deixou de existir e foi substituído pela igreja. A igreja é o Israel de Deus, é a nação, é o povo de propriedade exclusiva de Deus, é a raça eleita. A igreja, meus irmãos, ela é criação. Paulo, meus irmãos, disse no capítulo 2 que ela nasceu na cruz, quando na cruz Cristo vai desfazer a inimizade e matar a inimizade entre os homens e entre eles e Deus. Quando Paulo diz que na sua carne, pelo seu sangue, na cruz ele derrubou todas as barreiras que separam os homens de Deus e os homens dos homens, para de ambos os povos fazer um, e dos dois homens um novo homem, uma nova raça. Ele está dizendo que Deus criou todo o universo, mas ele agora criou algo novo, inédito, até então inexistente, uma nova nação, uma nova teocracia, que será constituída, que não terá identidade étnica, como a nação de Israel era composta só de israelitas. Agora, essa nova nação terá membros de todas as raças, todas as cores, todas as culturas, do sexo feminino e do sexo masculino. A igreja, meus irmãos, é a nova criação de Deus, e ela foi criada para substituir Israel. Portanto, Israel como nação hoje não é mais o povo eleito. Eles não são mais o Israel de Deus. O Israel de Deus é a igreja. É por isso que esta volta às festas judaicas, estas celebrações que vão para o judaísmo, é absolutamente, irmãos, analfabetismo bíblico. É falta de conhecimento bíblico de que a velha aliança foi substituída pela nova. Há uma nova aliança, um novo mediador, há o sangue de Cristo, e o produto deste pacto ratificado com o sangue de Cristo é uma nova nação, é a igreja de Jesus Cristo. Nós somos o povo de Deus, a igreja, a teocracia divina, é a igreja. É uma comunidade, uma sociedade multicultural, multirracional, multinacional, e ela é composta de uma variedade ampla. Na igreja, meus irmãos, o judeu dá a mão para o alemão, e o judeu com a outra mão ele dá a mão para o palestino. E naquela antiga Tchecoslováquia, onde aquelas nações, a Croácia e outros, elas se odeiam com um ódio mortal, eles vão dar as mãos. Na África os povos são divididos, as tribos se odeiam, elas tentam se exterminar mutuamente, elas vão dar as mãos. Na igreja, não importa se você é judeu e judeu não fala com palestino, não importa se judeu não fala com alemão, não importa todas as brigas, os ódios, Cristo na cruz, ele botou por terra as barreiras que separam os homens dos homens e os homens de Deus. Então, no seio da igreja, multidões das mais diversas raças, elas estão unidas com Cristo, e em si mesmo, como disse Paulo, Deus criou a igreja, é uma comunidade unida entre homens e de homens com Deus. Deus fez isso na cruz. Por isso, meus irmãos, a igreja é o protótipo. A igreja, meus irmãos, ela é o centro das atenções de Deus sobre a história da humanidade. Nós vamos ver isso já na segunda etapa. Ela faz parte central do plano de Deus. Por isso, Paulo, no versículo 6, agora observem, ele vai nos revelar o conteúdo do mistério, e o verso 6 é uma síntese do capítulo 1 e do capítulo 2. Ele diz: a saber, os gentios são co-herdeiros. Paulo criou três palavras, são três neologismos:
3 palavras que não existiam no vocabulário grego. Foram criadas por Paulo. São palavras até então não encontradas em nenhuma outra literatura onde está registrado o grego. A partir de palavras existentes naturalmente, ele criou 3 palavras. A palavra, verso 6, co-herdeiro. Os judeus eram os herdeiros de Deus. Observem, a herança era a terra prometida. A herança, agora a herança, meus irmãos, é a salvação. E o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que nós herdaremos essa herança. E Paulo já disse no capítulo 1 que a herança é a salvação. Os gentios são membros do mesmo corpo. Não são 2 nações vivendo, mantendo suas identidades na igreja. Só tem um corpo, o de Cristo. E todos somos membros. E os gentios são coparticipantes da promessa, mas são comparticipantes. Eles são co-herdeiros. Eles fazem parte do mesmo corpo e são coparticipantes da promessa, diz o apóstolo, em Cristo, unidos organicamente, vitalmente, pelo arrependimento e pela fé a Cristo Jesus, disse Paulo, por meio do Evangelho. Porque somente através da pregação do Evangelho é que as pessoas serão levadas a Cristo, e em Cristo o homem é nova criatura, é nova criação. Ele é membro do corpo, ele é coparticipante, ele vai participar da promessa da salvação, e ele vai herdar a herança que Paulo pediu para que os olhos do coração fossem iluminados, para que eles conhecessem as riquezas gloriosas da herança nos santos. A igreja, meus irmãos, o segredo é a inclusão dos gentios no corpo, na família e na nação. E essa inclusão vai além, porque uma nova nação é criada, uma nova família, um corpo é criado, e o antigo deixa de existir. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo, em Jerusalém, foi preso. Sabe por quê? Porque ele era o apóstolo dos gentios. Depois, calmamente, os irmãos leiam o primeiro discurso de Paulo, quando ainda preso, quase linchado, ele acena e em hebraico começa um discurso, e todos param para o ouvir. E quando ele chega no ponto em que ele afirma que Deus o enviou aos gentios, eles não suportaram e disseram: esse homem não pode mais viver. E eles começaram a querer dilacerar o apóstolo, e ele vai preso. Se os irmãos lerem os demais discursos, compreenderão que todo o ódio judaico para com Paulo estava baseado nesta mensagem de que Israel como nação deixara de existir, agora é a igreja, que aquele templo em Jerusalém não é mais o templo é a igreja, é a habitação, é a morada de Deus no Espírito, ela é o edifício divino no qual Deus mora. Essa mensagem é revolucionária, e nem mesmo alguns apóstolos a compreenderam totalmente, levou tempo, anos se passaram, para chegar no capítulo 10 de Atos, e Pedro ainda não entendeu que a lei cerimonial que separava puro de impuro foi abolida em Cristo na cruz. Portanto, gentio não é impuro, ele pode ter contato, ele pode pregar o Evangelho. Por quê? Porque agora há uma nova nação, a igreja. Portanto, meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo, ela é produto da cruz. Ela, meus irmãos, é milagre de Deus. Nós vamos ver a importância disso. Por quê? Porque nessa congregação nós poderíamos ter árabes, libaneses, palestinos, judeus, alemães, croatas e várias outras etnias que se odeiam, mas de mãos dadas adorando a Deus. O rico e o pobre em pé de igualdade, o culto e o inculto em pé de igualdade. A igreja, meus irmãos, é uma nação unida, é um povo unido com Cristo e uns com os outros, porque as barreiras caíram por terra. Então não importa se você é preto ou é branco, se você é pele amarela ou é pele vermelha. Nós dizemos os índios pele vermelha, os asiáticos pele amarela, a cor branca, a cor negra, não importa se é do sexo masculino ou do sexo feminino. Em Cristo
todas as barreiras que separam, que dividem e que desunem foram postas por terra. E na igreja, somente no corpo de Cristo, é que estas barreiras abolidas dão lugar à unidade, à união, para adorar o único Senhor do céu e da terra. Por isso, meus irmãos, a igreja nasce na cruz, ela é milagre do Senhor e ela é o povo de Deus, a teocracia divina. Não temos um lugar geográfico para nos reunir como uma nação, não somos uma nova etnia, somos uma nova raça. A igreja de Jesus Cristo, ela é o povo de Deus sobre a face da terra. E assim como Israel, a antiga nação divina, errou porque equivocou-se na sua compreensão da sua vocação, nós hoje não podemos cometer o mesmo erro. Somos uma nação sacerdotal. Deus quer atingir o mundo por intermédio da igreja.